Olá, seja muito bem-vindo ao France Academy. Nesta aula você vai aprender sobre garantias locatícias. Para que servem essas garantias? Quais são essas garantias? Como que nós, da France Imobiliária, trabalhamos nesse processo de locação de imóveis e o que essas garantias vão trazer como segurança ao proprietário, enfim, a todo o processo. E para isso, eu convidei duas pessoas muito especiais para estarem aqui comigo, para que a gente possa conversar. E você que está se integrando na France Imobiliária, ou para você que está revisando esse material, eu tenho certeza que vai ser muito, muito produtivo. Então, fique atento para que você possa entender tudo. Então, em primeiro lugar, Dani Angel. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Flávio, e você, tudo certo? Tudo certo. Eu trouxe a Dani aqui porque a Dani é nossa gerente geral administrativa e ela, com certeza, tem bastante conhecimento e vai nos ajudar, correto, Dani? Correto, espero que consiga explicar de uma forma bem fácil para que todos entendam. Eu não tenho dúvidas. Só que para isso, Dani, se eu ou você tivermos dúvidas, a gente trouxe alguém que com certeza vai nos ajudar e não vai deixar a gente com dúvida. Boa tarde, tudo bem, doutora Michele? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Dani. Boa tarde, time que está assistindo. Estamos aqui unidos para que possamos tirar todas as dúvidas de vocês, para que o trabalho transcorra de uma forma muito natural. Conte com a gente. Muito legal. Então, vamos começar então, vamos falar um pouquinho sobre o que são essas garantias locatícias. Então, como vocês podem ver, a garantia nada mais é do que uma forma de assegurar o pagamento do aluguel e dos encargos ao proprietário. Ou seja, quando eu tenho um imóvel e vou deixar na imobiliária, eu preciso ter alguma segurança. Eu preciso que a imobiliária me traga algum tipo de segurança para valer a pena eu pagar também por esse serviço. Então, isso é uma garantia locatícia. A imobiliária trabalha com algumas garantias, as quais a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, resumidamente, é isso que é uma garantia, uma forma de assegurar ao proprietário os seus recebimentos, né? Então, elas são uma exigência no contrato de locação e podem, obviamente, variar conforme o perfil do cliente. A gente vai falar sobre isso também. E, como eu disse, existem diferentes modalidades, cada uma com as suas vantagens e também com os seus requisitos. E, para isso, a gente vai dividir aqui em duas partes. Nós vamos começar com a Dani Rangel, que vai falar sobre as garantias mais comerciais, e depois a doutora Michele também vai falar sobre algumas garantias mais jurídicas. E depois a gente encerra fazendo um comparativo sobre elas. Vamos lá, Dani? Vamos lá. Dani, o que é loft, fiança, aluguel? Tá. Antes de entrar na Loft e no Seguro Fiança, que são as duas que é uma seguradora, né, um Seguro Fiança e uma garantidora, hoje o mercado ele evoluiu muito quando a gente fala de garantia locatícia. Antigamente, o inquilino ele dependia quase sempre de um fiador, ou seja, de uma terceira pessoa que tivesse um imóvel e pudesse garantir esse contrato para ele. Hoje a gente já tem outras soluções, como o Seguro Fiança e empresas garantidoras, que no caso a garantidora é a Loft, que eu já vou falar mais no detalhe, que facilitam muito esse processo. Normalmente a análise de crédito ela é feita em poucos segundos, então não precisa de um terceiro, é feito em poucos segundos, então o processo de locação ele ficou muito mais ágil, tanto para o inquilino como para o proprietário. E vamos lá então falar um pouquinho sobre a Loft, que é uma garantidora. Então, ela é uma modalidade, como eu falei, que dispensa o fiador. Ela é realizada uma análise de crédito interna dessa empresa, né, da própria Loft. O valor da garantia, ele é definido conforme a análise, o score do cliente. Então, ele tem alguns percentuais e alguns planos, conforme a análise de crédito do cliente vai liberar os planos ali para o CPF dele. Permite alugar sem a necessidade de um fiador, pode ser pago mensalmente junto ao boleto de aluguel ou de forma anual. Então, quando a gente faz a aprovação do Loft Fiança Aluguel, o inquilino, ele paga esse valor mensal, esse percentual do plano aprovado dentro do boleto de aluguel dele. E isso durante todo o percurso do contrato dele, enquanto estiver ativo. Ou ele tem a opção de pagar o boleto à vista, diretamente para a Loft, sempre de forma anual. Então, a cada 12 meses, ele efetua o pagamento. Se esse inquilino já efetuou o pagamento de um valor maior, por exemplo, de 12 meses, e ele sai antes do imóvel,
ele recebe o valor retroativo, né, pro rata daquilo que não foi utilizado. Então, essa garantia, ela é prática, ela tem uma aprovação muito rápida, depende somente do score do inquilino, ele não depende de nenhuma outra pessoa, e a partir do momento em que a gente aprova na Loft, normalmente de 3 a 4 dias o inquilino já está até com as chaves na mão para realizar a mudança dele. Legal, Dani. E quais são, talvez, aí as maiores vantagens para o dono do imóvel, para o proprietário, em ter o seu imóvel com essa garantia? Então, além do benefício do inquilino de não precisar de um terceiro, de tudo isso que eu acabei de falar, para o proprietário é uma segurança muito maior, porque, de acordo com os planos, nós temos algumas coberturas, e a França ela trabalha somente com a cobertura completa, que são inadimplência de aluguel, inadimplência de condomínio, valores de outras taxas, como IPTU, taxa de lixo, água, energia. Então, se o inquilino ele fica devendo qualquer um desses valores, a garantia ela efetua esse pagamento, porque dentro dessa garantia existe uma apólice, dentro dessa apólice tem um limite total, que normalmente é 35 vezes do valor do aluguel. Então, essa garantidora ela vai pagando a imobiliária, para a imobiliária repassar para o proprietário, então ele tem um limite alto, inclusive em 2, 3 meses, essa garantia, se esse inquilino continuar inadimplente, ela já segue para uma ação de despejo, então não chega a atingir o limite da cobertura. E outra coisa muito importante que também tem a cobertura é de danos ao imóvel. Quando o inquilino ele sai do imóvel, se for apontado na vistoria de saída alguma divergência comparada à vistoria de entrada, e esse inquilino não pagar essa manutenção, não realizar o pagamento das verbas rescisórias, a garantia Loft também efetua esse pagamento para o proprietário. E esse proprietário, ele tem a opção de contratar um prestador da confiança dele para executar esse serviço. Muito bom, muito bem. Ficou bem claro, Dani. É claro que a gente não vai dizer aqui, não vai afirmar o percentual hoje, quanto que é cobrado, porque isso, com certeza, com o tempo, né, pode variar. Esse vídeo está sendo feito no primeiro semestre de 2026 e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, atualmente, hoje, Dani, o que você poderia dizer sobre taxa, sobre percentuais aí de valores? Hoje, nós trabalhamos com 5 planos da Loft, que vai de 9% sobre o valor do aluguel até 15%. Então, quanto maior o percentual, melhor o plano, às vezes a cobertura é maior. Isso também depende da análise de crédito do cliente. Então, também tem a ver com, às vezes, o percentual maior, porque esse cliente, esse inquilino, apresenta talvez um risco maior também. Então, ele acaba pagando um pouco mais na garantia dele. Muito bem, muito bem. Ficou bem claro, Dani, entendi. Podemos ir para o próximo? Podemos? Seguro fiança. O seguro fiança ele é uma modalidade muito semelhante ao da Loft, com pequenas diferenças. Então, por exemplo, também dispensa o fiador, também atua como um fiador no contrato, né? O seguro fiança, ele é como se for, ele tem vários. Me esclarece aqui, não é uma corretora, mas são várias empresas dentro de uma corretora. Assim como é um seguro do carro, por exemplo, que a gente entra em contato com o nosso corretor e ele avalia o que fica melhor na Porto, na Mafre, na Yellow, é o seguro fiança. Então, nós temos uma empresa que atende a gente. A corretora, e as corretoras têm os seus serviços em cada empresa, Porto Seguro, e a plataforma de corretora é a Sigafy, né? Atualmente. Isso. E hoje a nossa plataforma de corretora é a Sigafy. Então, quando a gente faz uma análise do cliente dentro da Sigafy, ela vai mostrar para mim quanto ficou a mensalidade desse cliente na Porto, na Yellow. E lembrando que também a opção da gente colocar no seguro fiança, a gente consegue inserir se existe uma cobertura completa, se existe uma cobertura somente de aluguel. Mas a França não trabalha com coberturas mais básicas, somente com cobertura completa, que é a multa contratual, que são os danos ao imóvel, que são os valores de inadimplência. O locatário vai passar por uma análise de crédito interna da plataforma da Sigafy também, dessas empresas. O valor da garantia, como eu falei, ele é um percentual também definido por cada empresa.
ele vai de 10% até 18%, considerando isso que você falou hoje, né, atualmente, isso pode mudar mensalmente, porque depende das empresas. O pagamento, diferente da Loft, ele não pode fazer direto no boleto, então ele fica vinculado somente dentro do boleto do aluguel. Então, a imobiliária recebe esse valor no boleto do aluguel e faz o repasse para essa empresa todo dia 15 de todo mês, por exemplo. Também é uma garantia muito fácil, muito prática e amplamente aceita no mercado pela praticidade dela, pela agilidade e trazendo para o proprietário também a mesma segurança de ter coberturas de qualquer valor inadimplente e também da cobertura de danos ao imóvel. Vale lembrar que toda vez que um time comercial ele faz uma análise de crédito, né, e ele envia esse contrato, seja da Loft, do Seguro Fiança, para a equipe de contrato, a equipe de contrato também confere se foi enviado o seguro completo. E se no documento, no checklist feito com o proprietário, foi apresentado para ele todos os tipos de cobertura. Há exceções, na verdade, alguns anos atrás, nós trabalhávamos com seguro fiança básico, então pode ser que durante o percurso do contrato hoje, de alguns contratos ativos, a gente encontre garantias que sejam básicas, que não tem cobertura de danos ao imóvel e tudo mais. Então, a gente precisa entrar em cada contrato para avaliar. Legal, Dani. Agora eu tenho uma dúvida aqui. É possível, por exemplo, na hora que o corretor está falando com o cliente, ele oferece o seguro fiança ou ele oferece as duas opções. Pode acontecer desse cliente não ser aprovado em um e ser aprovado em outro? Isso faz parte da negociação também? Sim, pode acontecer, porque cada empresa, ela tem um nível de análise de crédito, né, e depende muito do percentual de inadimplência da imobiliária também para cada empresa. Então, se, por exemplo, tanto do próprio CPF do cliente como da empresa. Então, por exemplo, na Loft, eu tenho muitos contratos, o percentual da França de inadimplência, ele é mínimo. Então, ela dá uma confiança maior para a gente, porque é como se os nossos clientes fossem mais saudáveis, vamos dizer assim. E quanto maior o índice de inadimplência da empresa França para com essa empresa, mais rigoroso é o crivo deles na hora de analisarem o CPF nosso. Então, como tem várias, tem a Loft, dentro da Sigafy, que é o Seguro Fiança, tem várias empresas, que é a Porto, a MAF, para cada uma delas existe um percentual da França de inadimplência. Então, pode ser que o crivo seja afrouxado em alguma delas e que daí por isso aprove em uma seguradora, uma garantia, e não aprove na outra. Interessante, porque daí não é só uma questão do cliente, mas também da imobiliária como cliente, né? Por isso que é muito importante a gente analisar muito bem cada cliente, porque isso também reflete na própria empresa e nos próximos clientes que vão entrar. Ô Dani, e o proprietário pode, por exemplo, não, eu só quero eu só quero aquele tipo de garantia. Ele pode exigir isso, por exemplo? Ele pode, porque como o imóvel e o negócio é dele, tudo precisa ser acordado entre locador e locatário e ambos precisam aceitar para que essa locação vá em frente, ele pode falar que aceita somente uma e aí, se o locatário não aceitar, a gente precisa buscar um outro imóvel, um outro inquilino para esse cliente. Porque às vezes ele já passou por alguma experiência com alguma dessas empresas e talvez ele não tenha ficado satisfeito. E por isso hoje ele confia mais em uma e tudo mais. Então, por isso que isso pode acontecer. Muito bem. Faltou alguma coisa? Deixa eu perguntar. Se eu puder só complementar uma informação, talvez algum colaborador nosso time se depare com uma situação assim, mas eu preciso contratar com a Sigafy? O meu locatário está dizendo aqui que ele quer fazer a contratação direta, porque ele tem uma equipe, né, de corretagem que lhe oferece, ou a bancária, ou o seu gerente faça. Então, assim, o que nós preconizamos, o que a gente se importa na imobiliária? Não é apenas a contratação, são as renovações. O que esse colaborador precisa lembrar? Essa locação vai ser exercida talvez por 12 meses, mas na sua grande maioria
24, 36, 5 anos, dependendo de uma locação comercial. E se a operação está sendo feita dentro da Sigafy, que é a nossa parceira de trabalho, a gente está tranquila com as renovações anuais que precisam ser feitas, porque esse seguro, ou a Loft também, como garantidora, as renovações das suas garantias são anuais. Então, pode ser que o cliente faça essa exigência, a gente trabalha a título de exceção a cada caso, mas que nosso colaborador entenda e tente argumentar e informar que, para a segurança das partes, o trabalho sendo feito dentro da imobiliária traz essa proteção e garantia para que ele não precise nem pensar no assunto e que, na forma competitiva, quando ele vai buscar esses valores no mercado, muitas vezes estão equivalentes. Então, ele não está buscando um valor que não é uma venda casada. Se ele procurar no mercado o valor dessas taxas, ele vai encontrar valores muito semelhantes. E, às vezes, pelo volume de trabalho que temos ali dentro da França ou da Sigafy, às vezes valores até mais competitivos que uma forma individualizada de um gerente. Então, isso é um ponto importante para a gente lembrar sobre o assunto, tanto da Loft, que há renovações, quanto também do seguro fiança. Legal. Obrigado, doutora. Vamos então agora para o terceiro modelo de garantia, que é o modelo fiador. Talvez para o público em geral e para quem não conheça muito o mercado imobiliário, seja até um pouco mais conhecido, né? Que é aquela pessoa que você confia ou aquele parente que você depende dele naquele momento para você poder alugar um imóvel. Vamos lá, doutora. Vamos lá, pessoal. Então, realmente a modalidade de garantia é através de um fiador, que é uma pessoa que se solidariza com o pagamento das prestações, dos seus aluguéis e seus respectivos encargos, está assumindo essa obrigação. Essa condição de fiador, ela está tanto no Código Civil quanto na nossa lei do inquilinato. Quando você busca na lei do inquilinato quais são os tipos de garantia locatícia, a garantias que nós falamos anteriormente estão lá descritas, mas a fiança também está lá. E o fiador é uma modalidade de garantia pessoal, ou seja, o nome da pessoa está avalizando um negócio. Então, o que a gente precisa se ater com alguns requisitos e alguns critérios? A gente está falando de um tipo de garantia que precisa realmente de uma anuência de alguém que é estranha ao negócio, ou seja, eu não vou morar lá, mas meu filho vai, meu sobrinho vai, o meu neto vai, então eu desejo ajudá-lo naquela contratação e por isso desejo fornecer os meus documentos pessoais para assumir uma responsabilidade financeira, inclusive numa hipótese de inadimplência. Então, por isso que nasceram essas outras modalidades de garantia no mercado, que visam, obviamente, otimizar isso, porque o desejo de alguém ser fiador fica cada vez mais escasso diante das grandes responsabilidades que isso traz para uma família assumindo essa condição, né? Mas o que nós precisamos observar e nós fazemos na Imobiliária França? A pessoa vai passar uma análise de crédito, que significa o quê? Eu vou olhar se aquele fiador tem potencial financeiro de arcar com o pagamento caso o locatário não pague. Então, eu vou olhar a renda, vou olhar o imposto de renda, vou olhar a formação que a pessoa tem, se ela tem uma empresa, onde ela trabalha, para olhar os aspectos realmente financeiros, como a empresa garantidoras vão fazer também olhando renda, né? E, para além dessa condição financeira, a lei, né, e a forma usual do contrato de locação, isso é uma prática comercial, ou seja, isso não está na lei, mas o comércio da locação, em todas as imobiliárias praticam isso, vão pedir para que o fiador, além da sua renda, da sua demonstração de capital financeiro, mostre também uma idoneidade financeira. Estou falando uma palavra difícil aqui, mas eu vou explicá-lo, mas é para vocês estarem ambientados, porque essa palavra vai aparecer. Idoneidade financeira significa eu demonstrar que eu tenho capacidade, lastro financeiro, dinheiro, para além da minha renda mensal. Se eu trabalho na Embraer e ganho 20 mil reais por mês, por certo, se diante de um tempo de maturação de vida, eu conseguir acumular patrimônio. E nessa acumulação de patrimônio, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu tenho um terreno. Então, isso demonstra uma idoneidade financeira. Eu trago para a imobiliária para demonstrar a minha renda financeira imóveis ou bens móveis que mostrem que eu tenho potencial para arcar com essas dívidas, inclusive com o patrimônio. Ou seja, ganho uma renda mensal boa e, além disso, tenho patrimônio imobilizado
ou mobilizado através de bens móveis, um barco, um carro de grande porte, que mostra que eu tenho potencial financeiro para custear aquela dívida se o inquilino deixar. Então, o que a gente precisa observar, e muitas mobiliárias pecam, e nós, por termos a especialidade, não erramos, é escrever no contrato que o locatário é a pessoa física que está se apresentando, ou até mesmo uma pessoa jurídica, e que para demonstração da saúde financeira, ela nos está nos apresentando a matrícula do terreno, do apartamento, da casa dela, para demonstrar que naquele momento, do momento da sua análise, ela está com condição financeira super saudável. Mas podemos pensar, nossa, mas eu preciso sempre ter um imóvel de demonstração de saúde financeira para ser avaliado ou para ser aprovado? Não, pode ser que a minha renda mensal seja muito satisfeita, né, no sentido do custo, de quanto ela apresenta no Olerite, e que apesar de eu não ter um imóvel no nome, porque hoje, né, se nós pensarmos na tipologia das novas formas da sociedade, as pessoas às vezes nem sempre estão injetando seus dinheiros em imóveis, às vezes ela tem ações, às vezes o dinheiro dela está em outras formas financeiras que não estão em imóveis, né? Então, hoje há uma pulverização da forma do nosso capital estar injetado. Então, mas ela me mostrou um imposto de renda que ela tem 5 milhões investido na Bolsa. Essa pessoa não tem uma demonstração de boa saúde financeira? Sim, ela tem. Então, dentro desse critério de análise, nós passaremos essa pessoa. Nos aspectos jurídicos, né, que são muito importantes a serem analisados, e realmente só quem vai ter expertise vai conseguir nos trazer essa informação, é trazer para o contrato a condição dos fiadores de uma forma completa. E o que significa isso? Eu não posso trazer para um contrato a assinatura de, por exemplo, uma pessoa que vai ser fiadora e que ela não está sendo assistida, assinada essa fiança junto com o seu cônjuge, porque essa fiança é nula. Então, se eu sou casado no regime da comunhão universal de bens ou parcial de bens, eu preciso que eu, Michele, assine e o meu cônjuge, João, também assine essa fiança, porque eu estou assumindo uma prestação, um compromisso financeiro que está onerando a família. Então, se eu, Michele, assino sozinho, o meu cônjuge não está participando e se peca nessa colheita da assinatura, eu posso sim ter um prejuízo para esse proprietário, uma arguição, numa tentativa de geração de nulidade. Lógico, um casal que está casado no regime da comunhão, da separação de bens, porque lavraram um pacto antinupcial falando que o bem de cada um é separado, sim, eu posso assumir uma responsabilidade financeira enquanto fiador numa forma isolada, mas é muito incomum acontecer uma apresentação de um regime de casamento dessa natureza. Então, nosso colaborador que está assistindo esse vídeo, fica atento. Vai confeccionar um contrato de locação que a modalidade de garantia é fiança, peça os documentos do casal e colha a assinatura do casal nesse contrato de locação. Muito bem, muito bem. Dani, hoje eu sei que isso pode variar conforme o tempo, mas não é muito comum ainda o fiador, as outras duas modalidades apresentadas anteriormente são as que você percebe mais utilização. Na França, as duas modalidades, que é a loft fiança aluguel e o seguro fiança, é muito mais utilizado, cerca de 90% dos nossos contratos. Agora, no Brasil, em questão, o fiador ainda é muito utilizado. A última pesquisa deu 55% das locações no Brasil são fiador. Entendi. Aí entra uma questão também do crédito, né, das pessoas. Região, exatamente. Mas hoje, em Jacareí, né, grande parte dos nossos contratos de locação já ativos também tem a garantia da loft ou de seguro-fiança, e as novas locações normalmente são essas duas. O fiador é quase que nulo, até porque os proprietários, eles já estão, não quase que nulo, mas é um percentual menor, mas os nossos proprietários, eles já estão mais, eles já têm mais conhecimento hoje sobre o mercado, a gente está sentindo isso já. E eles, como você falou, ele pode escolher a garantia, então eles já estão colocando como prioridade a loft ou seguro-fiança.
estão mais habituados, né, sobre o assunto. Acho que quando nasceram essas modalidades de garantia, por óbvio, houve uma certa resistência, porque tudo que é novo gera uma insegurança. Mas quando você demonstra celeridade no recebimento, porque vamos lá, agora eu vou falar de um aspecto para o nosso time que está ouvindo aqui, pensar num aspecto de inadimplência. Aqui a Dani nos explicou que há coberturas e que uma vez tendo a inadimplência, né, a gente vai subir essa inadimplência para a seguradora fazer a cobertura, então eu já recebo. Se eu tenho um fiador no contrato de locação, o que eu vou fazer? Vou fazer um contato telefônico, vou fazer uma cobrança formal por um e-mail ou uma correspondência. E se a pessoa não me der um retorno, porque vamos pensar, é a família, muitas das vezes, né? É um amigo, é muito a incidência do fiador é uma questão de uma familiaridade com alguém. Você não vai ser fiador para alguém na rua que você conheceu hoje. Então, certamente a pessoa vai falar assim: olha, você vai ser cobrado, mas não liga, tá? Eu já estou resolvendo o assunto, não só não responde eles. E aí eu vou precisar de uma ação para buscar esse crédito na justiça. Então, as seguradoras trazem uma agilidade muito grande e trouxe uma velocidade muito melhor para o nosso mercado imobiliário. Então, é uma modalidade, sim, presente, a gente tem que saber cuidar dela para não fazer errado, mas de uma forma do usual, nós vemos que as garantias locatícias, que são as garantidoras e a seguradora, estão muito à frente hoje na forma de uso. Bom, então agora a gente vai para a última forma, né, de garantia locatícia que a França Imobiliária trabalha, que é o título de capitalização. Dani, como que funciona? Quais são os benefícios, tanto para o locatário, para o proprietário, se houver? Enfim, conta para a gente como que é esse modelo aí. Tem o título de capitalização, Garantia Invest, porque o título de capitalização nós fazemos pela Sigafy, que é a empresa de seguro-fiança, e a Garantia Invest nós fazemos pela Loft, que é a garantidora que eu expliquei no primeiro tópico. Vamos lá. O título de capitalização e a Garantia Invest, eles são bem semelhantes. O locatário ele vai realizar um depósito no início do contrato, que normalmente é 6 vezes o valor do aluguel. Se houver valor de condomínio, também é somado esse valor, então aluguel mais condomínio multiplicado por 6. O valor ele fica aplicado durante todo o percurso da locação. Ao final, esse valor ele é devolvido corrigido para o locatário, porque pode ter um rendimento. Normalmente, esse dinheiro ele vai rendendo de acordo com o percentual da poupança. E ao final da locação, esse valor atualizado, se esse inquilino não tem nenhum débito, ele entregou o imóvel sem nenhuma pendência, está tudo ok, a imobiliária resgata esse valor e transfere de novo para esse inquilino com o valor corrigido. Se ele tiver algum débito, assim que a gente faz esse resgate, a gente já deduz todos os valores que ele tem pendente, então seja de aluguel, débitos rescisórios ou algum dano do imóvel. Se houver valor pendente, se houver valor restante, a gente devolve para esse inquilino, e se o valor que ele tiver no final do contrato ainda não der para todos os débitos dele, a gente vai continuar cobrando a diferença. E aí, se ele não efetuar o pagamento, vai para uma ação de cobrança. O valor da garantia... Ops, foi a Síria aqui. O valor a Garantia Invest, a única diferença dela com o título de capitalização, ambas elas vão render, ambas eles fazem esse resgate. O título de capitalização, ele tem um deflator. Então, se eu tenho um contrato, por exemplo, de 36 meses, e eu faço uma aplicação no início do meu contrato, se eu faço a rescisão desse meu contrato, eu inquilino, antes desses 36 meses, eu não resgato esse valor integral. Existem alguns percentuais deflatores que eu perco se eu não cumprir o contrato inteiro. A Garantia Invest, ela é diferente. Eu não preciso cumprir o contrato inteiro. A qualquer momento, eu faço esse resgate do valor integral. Entretanto, para adquirir a Garantia Invest, eu pago um valor de contratação de 5% sobre o valor do dinheiro investido. Então, se eu vou investir ali um valor, 5% a mais para ativar a minha Garantia Invest, e quando eu for resgatar esse dinheiro, eu não resgato com esses 5%, eu resgato apenas o valor do contrato. O título de capitalização, eu faço a ativação dele só com o valor investido.
eu não pago esses 5%. Então, por isso, ele tem esses deflatores se eu não cumprir o meu contrato inteiro. Legal, Dani. Obrigado. E aqui a gente colocou um comparativo das 4 formas, né, de garantia. Dani, você podia dar esse resumão aqui para quem está assistindo? Sim, então aí a gente falou das 4 garantias, se precisa de fiador, somente de fato o fiador tradicional, né, na garantia tradicional, tanto no título de capitalização, garantia investe, seguro-fiança, loft-fiança não é necessário. A análise de crédito é feita em todas. Qual que é a diferença? Na loft-fiança e no seguro-fiança, a análise é feita por essas empresas parceiras. E o fiador e título de capitalização, essa análise de crédito é feita internamente na França. Então, nós fazemos as pesquisas e análise de crédito. Depois tem as formas de pagamento, lembrando que os mensais são pagamentos no boleto do aluguel. Esse depósito do título de capitalização, que é o depósito único, é direto para a empresa também, seja da Sigafy ou seja da Loft, né? Não é para a imobiliária. E sobre o valor sem retornável, apenas o título de capitalização, considerando que não há inadimplência no final do contrato. Muito bem, muito bem. Obrigado, Dani. E, ó, Dani, eu sei que são as 4 formas que a gente trabalha, mas para quem está chegando, para quem está conhecendo um pouquinho do mercado imobiliário, se já precisou fazer uma alocação ou você conhece alguém, tem aquele famoso calção, aquele negócio que você faz um depósito de 3 aluguéis, às vezes 4, 5 aluguéis, e eu sei que a gente não trabalha com isso. Então, para a gente encerrar esse vídeo, doutora Michele, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão do calção financeiro, que é algo que a gente não trabalha, né, porque, e o motivo disso. Legal, Flávio. Para o nosso time ter conhecimento sobre isso é muito importante. Existe realmente na lei do inquilinato uma modalidade de garantia que se chama calção em dinheiro, realmente dentro da parte mais antiga, né, do uso, né, da lei do inquilinato, que é desde 91, essa forma do dinheiro era mais simplista, né, então as partes conseguiam ali se arranjar, mas ela tem critérios objetivos para serem cumpridos e que, na sua grande maioria, para nossa objetividade e celeridade para o contrato, a gente não consegue fazer esses requisitos serem cumpridos de forma assertiva. Sabia que na lei que para você fazer uma calção de dinheiro, você precisa depositar esse dinheiro numa conta conjunta com o inquilino? Então, a maioria das imobiliárias fazem o quê? Ou deixa o dinheiro consigo, para que não fique nem com o proprietário nem com o inquilino, ou deixa esse dinheiro com o proprietário. Essa forma está correta? Não, ela não está. Na lei diz que o dinheiro tem que ser depositado numa conta conjunta, por quê? Para que nenhuma das partes consiga sacar o dinheiro sozinho. Então, espere todo lapso temporal, pode ter débito ou pode não ter débito para poder sacar. E, além disso, a gente percebe, né, porque a lei do inquilinato diz que você pode fazer a garantia locatícia de até 3 vezes o valor do aluguel, esse valor às vezes não vai cobrir essa questão da dívida existente. A maioria das vezes, na nossa experiência, nós percebemos que a questão de danos, às vezes não recolhimento de impostos, faz com que a pessoa tenha muito mais débito que só 3 vezes o valor do aluguel. Então, essa cobertura ela não é efetiva, ela não visa realmente dar uma segurança jurídica para esse proprietário. Por isso que na Imobiliária França nós não utilizamos essa modalidade. Mas só para fechar o assunto, mas de forma bem resumida, além da calção de dinheiro, existe a calção de bem imóvel, que é você dar em garantia um bem. Então, quem é proprietário de alguma propriedade, de um terreno, de um apartamento, ou de uma lancha, ou de um carro, pode dar esse bem em garantia. E esse bem não pode ser vendido, né? E se vender lá, a pessoa que comprar vai estar sabendo que ele está garantindo uma obrigação de locação, porque vai estar averbada na matrícula do imóvel ou no título do documento essa condição dele estar garantindo um fruto civil, que é o aluguel. Então, é um caso bem peculiar e que, caso o nosso colaborador que esteja assistindo estiver diante de um caso concreto desse, procure o time administrativo e o jurídico para maiores esclarecimentos, para que a gente possa rodar esse contrato de forma assertiva. Muito bem, muito bem. Bom, que bom que você chegou até aqui. Tenho certeza que você entendeu um pouco mais sobre as garantias locatícias. Acho que esse quadro comparativo no final dá uma clareza grande, né, de tudo que foi dito aqui. Lembrando que nós não trabalhamos com o modelo de calção, então isso é muito importante, principalmente essa questão do calção financeiro. E caso haja, né,
essa necessidade, principalmente numa locação de galpão, algo muito específico, a nossa equipe jurídica e administrativa vai poder te ajudar. Doutora Michele, Dani, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigada, Flávio. Obrigada, Flávio, pela Obrigada, oportunidade. Mi. Obrigada, Dani. Time, espero que esse conteúdo tenha sido muito proveitoso e, obviamente, que a gente tentou aqui passar todas as informações, mas ficou com alguma dúvida, nos chame para a gente complementar alguma informação. Exatamente. Então, obrigado você que assistiu até aqui. Agora você já sabe, entra ali no quiz e responda as perguntinhas para você passar de fase. Esse é o França Academy, diversos conteúdos aqui do mercado imobiliário e para você, nosso colaborador, que está conosco para sempre estar atualizado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.